Os caminhos de uma mulher, parte 5, depois do assalto. Os ladrões que haviam assaltado o banco da cidade estavam radiantes. Já estavam a mais de 50 quilômetros da cidade e diziam felizes uns para os outros. Não pensei que seria tão fácil. Valdo, você é um louco, mas é um gênio. Por um momento pensei que iríamos ser pegos pelos policiais, pois não havia estratégia alguma. Você avisou o carro forte que iríamos assaltar o banco? Confesso que achei uma ideia meio louca, mas deu certo. Bem, foi um golpe de sorte, respondeu Valdo satisfeito. Quando elaboramos muito um plano, estudamos, fazemos cálculos de tempo e tudo mais, sempre acontece alguma coisa que dá errado. Desta vez foi tudo de momento e nós conseguimos dinheiro para levar uma vida boa por mais de 6 meses. Precisamos chegar logo ao lugar onde vamos fazer a divisão correta. Você é demais, disse o terceiro elemento, vulgo negão. A primeira coisa que vou comprar é uma moto. Se a polícia não nos pegou até agora, podemos respirar aliviados. Assim, os elementos estavam felizes por o assalto ter dado certo e ninguém ter sofrido um arranhão. Jacira saiu do carro e se despediu de Lucélia. Entrou em sua casa nervosa com os últimos acontecimentos. Como explicaria ao filho a soma do dinheiro que havia sacado da conta, visto que os dois tinham conta conjunta? Alberto já chegou? Perguntou para Rita. Não, senhora. Ele não voltou depois que saiu pela manhã. Ótimo. Não vou almoçar, mas deixa a mesa posta. Pode ser que Alberto venha almoçar. Sim, senhora. Afastando-se de Rita, Jacira dirigiu-se ao quarto dizendo que estava com muita dor de cabeça e que não era para ela dizer ao filho que havia saído. Ao chegar ao seu quarto, tirou a roupa, pois a pobreza e a falta de higiene do lugar onde estivera pareciam impregnados em sua roupa. Tomou um banho demorado, deitou-se e ficou ruminando tudo o que lhe havia acontecido naquela manhã. Pensou, não devia ter ido àquele lugar, que só me trouxe aborrecimentos. Como vou explicar a Alberto quando ele perceber que foi sacada a mesma quantia 2 vezes e o pior no mesmo dia? Bem, vou precisar vender alguma coisa para repor o dinheiro. Se ele souber que dei aquela quantia a um pai de santo, ele me mata. E o pior é que a segunda quantia foi levada pelos assaltantes e ainda aquele guia me fez ameaças. Meu Deus! Já ouvi falar que quando se mexe com isso a vida só vai para trás, mas agora já está feito, vou vender 2 joias e repor o dinheiro. Depois disso, não querendo mais pensar no assunto, relaxou e adormeceu. Seu sono não foi tranquilo. Ela sonhou que estava em um lugar sujo e fedorento e, olhando mais à frente, viu a figura de um homem que estava sentado em uma grande mesa. Ouviu uma voz, mas não sabia precisar de onde vinha. Apenas sabia que tinha alguém atrás dela, mas não pôde ver de quem se tratava. Senhor, pediu-me para trazê-la até aqui e fiz o que mandou. Ótimo, aproxime-se, Jacira. Mandei que a trouxesse aqui para que você saiba que o acaso não existe e que se houve tudo aquilo no banco foi porque fizemos com que acontecesse. Saiba que seu orgulho para nós não vale nada, muito menos nos intimida. Meu cavalo, pai João, sabe muito bem que eu não sou de brincadeira. Você duvidou de mim, mas terá o que tanto almeja. Seu filho não ficará com a moça, no entanto, você não terá paz. Mas quem é o senhor? Não importa. Só mandei lhe trazer aqui para que saiba que toda aquela situação foi provocada por nós e que não estamos brincando. Se acaso você abusar da minha paciência, vai pagar muito caro. De maneira alguma. Eu não estou brincando com o senhor. Saiba que farei de conta que nunca fui àquele lugar. Agora não tem como fugir. Você, quando aceitou os nossos serviços, aceitou também a condição de voltar lá quantas vezes fosse necessário. Quando isso for necessário, mandarei que pai João a chame. Está bem. Jacira acordou suando e, observando o quarto, viu que tudo estava em ordem. Pensou, nossa, que sonho maluco. Fiquei sugestionada com tudo o que aconteceu. Vou ver se Alberto já chegou, acho que vou almoçar. Ao sentar-se à mesa, que havia mais de 3 horas estava posta,
Jacira finalmente olhou para o relógio e viu que já estavam na metade da tarde. Chamando Rita, disse: Alberto não veio almoçar? Não, senhora. Está bem, por favor. Esquente o almoço e quando estiver pronto me chame. Estou com uma fome de leão. Ao dizer essas palavras, foi ao seu jardim e em pouco tempo a empregada chamou para o almoço. Não estava com apetite algum, só almoçou para não chamar a atenção dos empregados, pois se havia algo que ela odiava, era ser alvo de comentários por parte deles. Embora se esforçasse para parecer normal, todos estavam percebendo que ela não estava tranquila. E Rita disse: Dona Jacira, se a senhora precisar de alguma coisa, é só me chamar. Obrigada, Rita, mas no momento não estou precisando de nada, pode tirar a mesa. Depois que almoçou, voltou para o quarto e ficou pensando em tudo o que lhe ocorrera naquele dia, desde a ida ao terreiro de Pai João até o sono estranho que teve. Alberto se levantou cedo e foi ao hospital esperar que Lucinda tivesse alta. Ficou lá até as 9h30, quando Alfredo entrou sorrindo e disse: Chega de moleza. Acabou a sua estada no Hotel 5 Estrelas da nossa cidade. Acho melhor se levantar e ir para casa. Bem, se o médico está nos expulsando daqui, acho melhor irmos, senão seremos colocados para fora pelos seguranças. Também não é para tanto, Alberto. Saiba que gosto muito de Lucinda, mas amo minha esposa, e ela está parecendo uma menina que está esperando a amiguinha chegar de viagem. Já arrumou o quarto, mandou limpar o quarto dos fundos para onde será levada a máquina de costura. Trocou as cortinas do quarto, enfim, já está aguardando o momento em que sua noiva vai chegar. Confesso que tinha muito tempo não vi Isabel tão animada. Portanto, se eu não der alta para Lucinda e você não levá-la para casa, vou receber umas broncas da patroa. Doutor Alfredo, não sei como agradecer-lhe por tudo que o senhor e Dona Isabel têm feito por mim. Alberto me contou que fizeram até uma reunião especial em sua casa. Saiba que eu sou muito grata pelo carinho. Minha filha, não agradeça a mim. Primeiro o faça a Deus por permitir que você esteja viva. Depois, saiba que Isabel gosta verdadeiramente de você e para nós é um imenso prazer tê-la em nossa casa. Obrigado, Alfredo, por esse gesto de amizade. Não sei como poderei lhe agradecer pela extrema preocupação, disse Alberto. Se você realmente faz questão de nos pagar, saiba que eu aceito. Lucinda olhou surpresa para o médico, que permaneceu sério, olhando nos olhos de Alberto, que nada respondeu, pois sabia que o médico estava com alguma piada engatilhada. Está bem. Se quer pagar, eu aceitarei. Deixe para casar bem mais para frente. Quero Lucinda conosco por uns 3 anos, depois estaremos quites. Alberto gargalhou e Lucinda sorriu embaraçadamente. Depois de algumas recomendações de praxe, finalmente Lucinda e Alberto se retiraram da presença do médico e vagarosamente andaram até o estacionamento do hospital. Ao chegarem à casa de Isabel, Lucinda, nervosa, disse: Não sei se foi uma boa ideia ter vindo para cá. Sou muito simples e eles são ricos. Não, meu amor, eles não são ricos. Acontece que Alfredo tem uma boa profissão, portanto não se acane. Saiba que esse casal gosta de você pelo que é. Alberto desceu do carro e tocou a campainha. Quem os atendeu foi Isabel, que já os esperava, pois o marido ligara avisando que a moça já havia tido alta. Oh, meus filhos, como demoraram! Lucinda pôde ver, embora ainda estivesse dentro do carro, a sinceridade da boa senhora. Ficou mais aliviada, pois temia que eles estivessem fazendo aquilo por Alberto, mas depois da recepção não teve mais dúvida de que estavam fazendo tudo por ela mesma. Assim ela começou a admirar ainda mais o casal. Realmente, antes de sair, tive de acertar as contas com o hospital e a senhora sabe como a burocracia atrapalha a vida da gente. E como, meus filhos? Mas agora deixem de rodeios e entrem. Vou abrir o portão e você pode colocar o carro dentro da garagem. Alberto estava feliz. O fato de Lucinda ficar hospedada na casa do amigo permitiria que ele conversasse livremente com os amigos sobre a espiritualidade. Além disso, ele sabia que somente assim ela teria o verdadeiro consolo de que estava necessitando.
Lucinda ficou com vergonha, pois a maior parte de suas roupas estava em sua casa, porém nada disse. Bem, no momento não temos muitas coisas, adiantou Alberto, mas vou à casa dela para pegar seus pertences. Muito bem, meu filho. Agora coloque o carro na garagem para que Lucinda possa descer. Fiz um bolo de milho e quero que tomem o café da manhã comigo. Alberto, satisfeito, fez o que a mulher lhe propôs e em poucos minutos Lucinda estava descendo do carro. Foi com alegria no olhar que Isabel disse: Seja bem-vinda, minha filha. Estou muito feliz por tê-la aqui conosco e não se preocupe com nada, pois tudo de que precisar é só falar, pois teremos prazer em ajudá-la. Obrigada, dona Isabel, disse a moça, mas não pretendo ficar muito tempo. Temo atrapalhar a rotina da família. Que bobagem! De maneira alguma! Você acha que se fosse atrapalhar, nós a teríamos convidado para passar uns tempos conosco? Aliás, espero que esse tempo não seja muito curto, pois saiba que aqui nós a estimamos muito e será um prazer tê-la em nossa casa. Isabel abraçou a moça e deu-lhe um beijo na face. Lucinda sentiu que gostava dela como se fosse sua mãe. Depois de entrarem, Alberto falava sem parar e Isabel sorria feliz em poder mostrar como se prepararam para receber Lucinda. A moça ficou feliz ao ver o quarto que Isabel havia lhe preparado. Ela mandara colocar uma cortina de renda na janela. No quarto, havia um guarda-roupas que estava com as portas abertas para que Lucinda colocasse suas roupas. Uma cômoda servia de mesa para a TV que estava sobre ela. As gavetas estavam abertas, a cama de solteiro era do estilo colonial. Sobre a cama havia uma colcha branca de renda que combinava com a cortina. Haviam 2 travesseiros de penas de ganso. Lucinda não deixou de observar os pequenos tapetes que estavam em volta da cama. Ela ficara feliz, pois nunca em sua vida imaginou que dormiria num quarto daqueles. Isabel levou ao banheiro do corredor e acrescentou: Lucinda, sei que você é uma moça operosa, mas quero que saiba que não deve se preocupar com a limpeza da casa, pois tenho 2 secretárias que me auxiliam nessa tarefa. Encare sua estada em minha casa como que em um hotel. Faça apenas coisas que lhe tragam prazer. Vem, vou lhe mostrar a biblioteca. Se gostar de ler, poderá fazê-lo, afinal, livros é o que eu mais tenho aqui. Alberto olhava para Lucinda e não pôde deixar de ver a admiração da moça para com a dona da casa. Ao chegarem à biblioteca, ela viu um quarto de tamanho regular com algumas estantes. A madeira da estante combinava com a mesa que ficava no centro. Num canto havia uma pequena sala, com sofás, mesa de centro, tapete, enfim, tudo de extremo bom gosto. Olhe, minha filha, quando quiser ficar sozinha, é só vir à biblioteca, pois entendemos que quando alguém quer refletir sobre a vida, vem para cá e não o incomodamos. Muitas vezes Alfredo se tranca aqui para não ser incomodado. Lucinda foi até uma das estantes e viu muitos livros dos mais variados assuntos: medicina, ciência, fisiologia, anatomia e muitos outros. Esses livros chatos são de Alfredo. Nunca vi. Ele fica horas e horas estudando, mas a parte que ele mais gosta da biblioteca eu também é aquela. Vem, vou lhe mostrar. Numa estante, em uma encadernação de luxo, estavam as obras de Allan Kardec, revestida em capa dura de cor verde e letras douradas. Eram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Lucinda achou linda a encadernação, mas nada disse para não parecer ignorante. Continuou olhando com atenção os livros daquela parte da biblioteca. Ali estavam muitos livros de Chico Xavier. Um deles chamou a atenção de Lucinda. Era um livro intitulado Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Isabel, sentindo que a moça havia gostado daquele título, falou: se quiser, pode levar para o seu quarto, ou se preferir, pode ficar lendo aqui na biblioteca. Isso fica à sua escolha. Depois de mostrar a biblioteca, Isabel mostrou a ela o quarto dos fundos, onde ficaria sua máquina de costura. A moça pensou que não merecia tanto. Depois de andarem pela casa inteira, a dona da casa fez questão de lhe apresentar as 2 secretárias. Bem, essa é Ida, que já me aguenta por mais de 15 anos, e esta é Cida, que já está conosco há mais de 8 anos.
Lucinda sorriu, abraçou as duas mulheres que retribuíram o abraço. Alberto ficou encantado com a simplicidade da noiva, pois para ela não havia distinção entre empregados e patrões. Pensou, quanta diferença de minha mãe, que sempre se mostrou superior aos empregados. Ela só se dirigia a eles quando estava precisando de alguma coisa. Depois que Lucinda conheceu todas as dependências da casa, finalmente Isabel disse: Vamos tomar café, já é tarde e o bolo deve estar uma delícia. Você gosta de bolo de milho, minha filha? Adoro. Quanta coisa! Não precisava se preocupar comigo, sou simples e estou acostumada a tomar apenas um café preto. Minha filha não sabe que o de jejum é a refeição mais importante do dia? Saiba que enquanto estiver aqui, você vai fazer seu de jejum calmamente, pois é como minha mãe sempre dizia. O café da manhã deve ser sorvido como uma rainha, o almoço como uma plebeia e o jantar como uma mendiga, ou seja, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, uma vez que o corpo já ficou cerca de 8 horas sem se alimentar. Está vendo, meu anjo, disse Alberto, aqui você vai aprender muitas coisas. Dona Isabel, eu sempre gostei da senhora, mas saiba que estou gostando ainda mais, pois vejo-a como a mãe que me falta. Minha filha, vou lhe confessar uma coisa. Eu também vejo em você uma filha. Isso não é de agora, não. Aliás, aconteceu desde o primeiro dia em que a vi. Dona Isabel gostaria que minha mãe fosse assim como a senhora, desprovida de soberba e afetuosa, completou Alberto. Depois das boas-vindas, todos estavam alegres e Lucinda, por um momento, esqueceu do que lhe acontecera e estava falante. Aprovou o bolo e começou a passar algumas receitas para Isabel, mas Alberto a interrompeu. Sinto muito acabar com a sessão de culinária, mas vou até a casa de Lucinda pegar seus pertences. Vou arrumar alguém para trazer a máquina de costura hoje mesmo. Tem alguma coisa em especial que quer que eu traga? Perguntou a Lucinda. Bem, eu gostaria muito que você trouxesse também a caixinha de costura, pois ali está o meu caderno, onde tem anotadas as medidas das freguesas e qual é a encomenda e o prazo de entrega. Mas onde está essa caixinha? É uma caixa de sapato azul, está dentro do roupeiro. Está bem, vou buscar, mas não sei quanto tempo vou demorar, não me esperem. Vou aproveitar para fazer algumas ligações importantes para a capital, para saber como estão as coisas. Façamos o seguinte, disse Isabel. Se acaso não der tempo de fazer tudo antes do almoço, venha almoçar conosco, depois faça o que restou. Está bem, disse Alberto sorrindo pelo convite. Vou ver se faço tudo antes, mas virei sim. Lucinda estava se sentindo tão à vontade que até se esqueceu da ideia de ficar somente por um tempo. Alberto logo saiu e Lucinda ficou conversando animadamente com Isabel e com as secretárias. Alberto foi à casa de Lucinda e uma entidade o acompanhou e disse em seus ouvidos: Eu não acredito. Não acredito que você vai perdoar essa moça depois de tudo o que aconteceu. Ela pertencia a outro, enquanto você estava todo preocupado. Você merece coisa melhor. Encontre uma mulher melhor. O moço sentiu o coração oprimir-se e começou a imaginar a cena de Lucinda sendo obrigada a fazer tudo o que Ronaldo queria. Seu ódio por ele aumentou vertiginosamente. Pensou em deixar as coisas de Lucinda na casa e viajar para São Paulo, mas começou a se lembrar da conversa que tivera com Alfredo e, com lágrimas nos olhos, recordou-se de uma das vezes que esteve no centro espírita e ouviu que, para evitar maus pensamentos, deveríamos seguir as instruções de Jesus que pediu: orai e vigiai. Assim começou a proferir uma prece com muita dificuldade, afinal, não estava habituado a fazer isso. Pediu a Deus que o ajudasse a esquecer o que Lucinda havia passado, pois ela precisava dele, assim como ele não poderia viver sem ela. Depois da prece, sentiu como se tivessem tirado uma tonelada das suas costas e, aliviado, começou a fazer tudo o que havia combinado com Lucinda. Enquanto ele estava sendo obsidiado, um espírito de luz se aproximou, transmitindo-lhe energias benéficas. As entidades temerosas se afastaram, escondendo-se. O homem que energizou Alberto disse: Meu filho, você passará por problemas difíceis,
mas deve apegar-se à prece constantemente, pois isso vai lhe ser de muita ajuda nos momentos de angústia. Saiba que Deus, em seu infinito amor, proverá também a saída. Mantenha-se intrépido, pois tudo será resolvido ao seu tempo. Muitas vezes, somos postos diante de dificuldades para aprendermos. Assim como um bom soldado só é experimentado no campo de batalha, ou melhor, aprende lutando, sofrendo e chorando. Sois forte, meu filho. Não tema, porque Deus está convosco. De repente, a dona da casa entrou e perguntou preocupada: Lucinda está se mudando? Não, ela apenas vai ficar hospedada na casa do Dr. Alfredo por uns tempos. A senhora sabe tudo o que aconteceu e voltar para cá não seria bom. Pobrezinha, o senhor tem razão, mas eu não posso deixar de receber o dinheiro do aluguel, pois eu vivo disso. Não se preocupe, disse Alberto. Tirando a carteira do bolso, pediu à mulher para se sentar e começou a fazer algumas contas. Vou pagar para a senhora 5 meses de aluguel adiantado. Mas se acaso nesses 5 meses Lucinda não voltar, eu vou lhe pagar outros 5 meses. Deus há de protegê-lo muito, moço, porque no momento nós estamos passando por muitas dificuldades. Tenho um filho doente e sou viúva, não posso trabalhar. Vivo do aluguel e da ajuda que alguns me oferecem. Ele pensou rapidamente. Não posso deixar essa mulher apenas com o valor de 5 meses de aluguel, afinal isso é pouco. Com ternura no olhar, perguntou: Diga-me, do que a senhora está precisando? A mulher envergonhada disse: Bem, já que o senhor vai pagar 5 meses de aluguel, terei como comprar comida e também remédios, pois no posto de saúde não consigo nada. Dizem que o remédio que eu preciso é caro e que eu tenho de comprar, mas a situação não é fácil. Vamos fazer o seguinte: vou lhe pagar 10 meses de aluguel e a senhora vai me dizer do que está precisando. Vou providenciar. Esse dinheiro fica como reserva para a senhora. Imagine, o senhor já está sendo bondoso demais em me pagar esses meses de aluguel. Não posso me aproveitar de sua bondade. Mas quem foi que disse que a senhora está abusando da minha vontade? Saiba que Deus me deu mais que o necessário para viver e, no entanto, ajudá-la faz parte do meu dever cristão. Eu fico com vergonha, sinto-me uma aproveitadora. Eu estou fazendo isso porque quero, disse Alberto. Vou ao banco e já volto. Depois, vamos ao mercado comprar coisas para casa e também à farmácia, comprar os remédios de que seu filho precisa. O senhor não sabe como está me ajudando. Vou falar a verdade. Hoje meu filho pediu para lhe dar café com leite e não tinha. Não temos nada há vários dias. Todo fim de mês é assim. Mas depois que Lucinda paga, eu compro algumas coisas para casa. Hoje fiz uma prece a Deus para que Lucinda saísse logo do hospital. Primeiro por ela, depois porque preciso receber o dinheiro do aluguel para garantir o almoço de hoje. Está bem, mas não se preocupe, vou ao banco e já volto. Com alegria no coração, Alberto disse a si mesmo: Alfredo sempre diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Ele fez uma prece e Deus a ouviu. Quanto a mim, farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. Chegando ao banco, percebeu alguns movimentos estranhos, aproximou-se de um dos guardas e perguntou: O que houve aqui? Dr. Alberto, o banco foi assaltado e houve uma grande confusão. Mas levaram muito dinheiro? Perguntou Alberto. Ainda não se sabe, respondeu o guarda amedrontado, mas eles estavam fortemente armados e foram muito violentos. Deram uma coronhada na moça do caixa e ela está hospitalizada. Inclusive sua mãe por pouco não desmaiou, pois eles não a pouparam. Minha mãe, você tem certeza? Sim, doutor. O gerente a atendeu pessoalmente, ela estava com a esposa do seu Mário, Lucélia, essa mesma. Mas a que horas elas vieram ao banco? Vieram bem cedo e depois, quase na hora do almoço, quando houve o assalto. Quer dizer que ela veio 2 vezes ao banco? Sim. Levaram todo o dinheiro dela e as joias também. Não podemos fazer nada, pois os bandidos não estavam brincando quando nos ameaçaram de morte. Alberto foi procurar o gerente. O que aconteceu, Jurandir? Fomos assaltados. Uma de nossas funcionárias recebeu coronhadas na cabeça e está no pronto-socorro. Aliás, preciso saber como está.
Diga-me, Jurandir, minha mãe esteve aqui hoje? Sim. Por favor, peça desculpas a ela pelo infeliz incidente. Foi tão repentino que não pudemos evitar. Espero que ela compreenda. Reforçaremos a segurança e faremos de tudo para que essa situação constrangedora não venha prejudicar a imagem do banco. Não se preocupe com isso. Só quero saber o que minha mãe veio fazer aqui. Como sabe, esse é um assunto confidencial, mas como é filho dela e houve esse lamentável incidente, vou lhe contar. Ela sacou 2 vezes a mesma quantia, mas infelizmente os ladrões levaram a segunda, deixando-a desesperada. E quando ela sacou no dia de hoje, quanto foi? O gerente, não querendo ser indiscreto, pegou os 2 comprovantes de saque e mostrou a Alberto, que ficou estarrecido com a alta quantia retirada por sua mãe. Mas você tem certeza de que mamãe pegou essa quantia? Sim, inclusive fui eu mesmo quem atendeu. Mas se ela vier novamente ao banco, não a deixe saber que estou a par desses acontecimentos. Está bem, doutor. O prejuízo maior foi o roubo da pulseira de brilhantes que Dona Jacira estava usando. Os bandidos a levaram e ela ficou inconsolável, coitada. O quê? A pulseira de brilhantes. Não posso acreditar que mamãe saiu com aquela pulseira. Eu sempre a avisei para não usar joias durante o dia. Isso serve de isca para ladrões, porém ela nunca ouve. Como pode ser tão irresponsável desse jeito? O gerente ficou observando os comentários de Alberto e este lembrou-se do motivo que o levara ao banco. Pegou o cartão e informou a quantia que desejava retirar. Logo após, o moço saiu com o dinheiro e preferiu não pensar mais no assunto. Voltou à casa de Lucinda e a mulher ainda estava lá. Alberto contou que demorou porque o banco havia sido assaltado e todos os funcionários estavam nervosos. Todos pensam que no interior do estado há mais paz e tranquilidade, mas as coisas estão mudando. Atualmente, todos os lugares estão perigosos, tudo por causa das drogas. Esses jovens estão cometendo cada vez mais loucuras. Concordo com a senhora, mas saiba que usuários que matam e roubam por conta da droga são apenas um tripé da máfia que esconde gente importante. Tenho de concordar com o senhor. Bem, deixemos esse assunto nas mãos da polícia e vamos resolver o problema da senhora, que é mais urgente. Ah, seu moço, saiba que tenho vergonha de aceitar isso do senhor. Só o vi algumas vezes aqui na casa de Lucinda. Não estou achando certo. Deixe de bobagens. Vamos até a casa da senhora, quero conhecer seu filho. A mulher, um tanto envergonhada, aceitou o pedido e levou-o à sua casa, que ficava a menos de 5 minutos da casa de Lucinda. Ao entrar, Alberto sentiu o coração oprimido. Nunca imaginara existir tanta pobreza. Afinal, sua realidade era bem diferente. Ao conhecer o filho daquela mulher sofrida, disse ao menino: "O que acha de levantar daí e tomar um sorvete comigo?" O menino olhou para Alberto envergonhado e com simplicidade disse: "Bem que eu gostaria, mas saiba que eu não posso levantar, sou aleijado." "Que bobagem, menino!" repreendeu a mãe, que não gostava da expressão. "Você só não pode andar, mas nas demais coisas é como outro menino qualquer." "Isso mesmo", advertiu Alberto. "Você é um menino que precisa de cuidados especiais, mas isso não o faz menor que ninguém." "Mas sou aleijado mesmo, nunca andei em minha vida. Quando minha mãe me coloca na cadeira de balanço lá fora, fico vendo os meninos correr, brincar, andar de bicicleta e eu sem poder fazer nada. Se minha mãe não me der o que comer, morro de fome. Se não me der o que beber, morro de sede. Se não me der um banho, eu fico sujo. Dependo dela para tudo. Não acho isso justo. Não queria ser rico, só gostaria de poder andar para poder trabalhar e ajudar minha mãe." Alberto emocionou-se com a sinceridade dele e com ternura perguntou: "E como se chama?" "Marcelino, tenho 17 anos. Sabe, na verdade, queria ir à escola e aprender a ler. Assim não ficaria sem fazer nada o tempo todo. Poderia ler jornais, revistas, livros." "Ah, mas isso já é meio caminho andado. Mostra que você tem interesse em fazer alguma coisa." "Como o senhor se chama?" "Alberto, muito prazer." E pegando na mão que o menino estendeu, ele continuou: "Bem, vim aqui para ver do que você está precisando, pois eu desejo ajudá-lo." "Não precisa, moço.
Somos pobres, mas minha mãe, apesar de todas as dificuldades, consegue me sustentar. Vamos fazer um trato? Que trato? O que você faz a maior parte do tempo? Fica ouvindo rádio e aprendendo a cantar as músicas que estão fazendo sucesso. Assim o dia passa. Procuro cantar para não pensar na desgraça que é a minha vida. Pois bem, posso lhe oferecer algo que tenho em minha casa e já não uso mais. O que, seu Alberto? Eu tenho uma TV que já não uso há muito tempo. Ela está boa, pega todos os canais e, se quiser, eu posso trazer aqui para você ver desenhos, filmes, novelas e muitas outras coisas. Ah, seria ótimo, mas não posso aceitar, embora seja usada, é cara e nós não temos como lhe pagar. Eu estou oferecendo como presente, a não ser que você não queira. Aí a história muda. Por favor, seu Alberto. Ter uma televisão é tudo o que eu sempre quis, mas sinto que não posso aceitar. Não pode? Vou trazer aqui para você, entendeu? Estou lhe dando de presente para que você possa se distrair. A mãe do menino olhou para o rapaz e pensou que no mundo ainda existia gente boa. Marcelinho ficou conversando com Alberto e, vez por outra, cantava as músicas que sabia. Alberto não percebeu o avançado da hora e, assim que se lembrou que tinha um almoço marcado na casa de Isabel, disse que precisava fazer uma ligação. Correu até a casa de Lucinda, ligou para Isabel e avisou que iria se atrasar. Isabel disse que não tinha importância, pois o almoço estava atrasado. Alberto agradeceu e desligou. Ao voltar à casa de Marieta, recomeçou a conversa com Marcelinho e não pôde deixar de notar que o menino era demasiadamente inteligente. Se o colocássemos em uma cadeira de rodas, você se acomodaria, não? Sim, mas estou esperando há mais de 3 anos a cadeira que o serviço social da prefeitura prometeu. Enquanto isso, ele fica na cama, disse a mãe do menino. Então hoje, ele não ficará na cama. O que acha de irmos ao supermercado, Marcelinho? Eu gostaria muito, disse o menino, mas não tenho como sair daqui. Quando vou ao médico, é aquele trabalhão todo, um homem vem e me carrega até a Kombi. O senhor não pode imaginar como isso é cansativo para mim. Bem, se esse é o problema, eu carrego até o carro. Dona Marieta, peço que arrume Marcelinho para um passeio. Vou providenciar uma caminhonete de aluguel para buscar a máquina de Lucinda. Quando voltar, vamos sair, tomar sorvete, ir ao mercado, enfim, passear um pouco. Ele saiu apressado em direção à casa de Lucinda. Só terminaria de arrumar as coisas e chamaria um amigo seu que fazia frete para pegar as coisas de Lucinda. Ao voltar, Alberto pôde ouvir a mãe dizendo para o filho: Marcelino, sei que você está precisando de roupas de tudo, mas faço o que posso, meu filho. É, mãe, sei que a senhora faz o que pode, mas se eu não fosse aleijado, já estaria trabalhando e teria dinheiro para comprar as coisas de que preciso e não seria um peso para a senhora. Não diga isso, meu filho. Não gosto quando você diz que é um aleijado. Você é um deficiente físico e, como você há muitos, pare de ter pena de si mesmo. Quando você diz que é aleijado, tenta despertar pena nos outros. Se soubesse como isso me machuca, não falaria assim. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim não, mamãe. Sou realista e digo a verdade. Por acaso, sou um rapaz normal. Claro que não. Essa história de deficiente é só para amenizar a palavra aleijado. Nesse instante, Marieta começou a chorar, sem perceber que Alberto estava do lado de fora. Ele, não querendo se mostrar indiscreto, começou a cantar para que soubessem que ele estava chegando. Não queria que a mulher se sentisse ainda mais avexada do que já estava. Olá, moradores, tem alguém aí? Ou foram todos embora para não me atenderem? Já estão todos prontos para o passeio? Seu Alberto, saiba que eu sou muito grata por tudo que o Senhor nos fez, mas não estou em condições de sair. Só o dinheiro do aluguel que o Senhor nos deu já vai fazer muitas coisas. De maneira alguma. Vamos ao mercado e depois veremos o que fazer. Mas nós não temos nem roupas para sair com o senhor. Faço questão de que venha ao mercado e não aceito não como resposta. Marcelino está zangado porque não tem roupas decentes para vestir. Vamos, deixem de lorota, cadê Marcelino? Vou carregá-lo até o carro e você verá como é bem diferente da Kombi em que está acostumado a andar.
Alberto se aproximou da cama do menino e pegou em seus braços. Ao chegarem à pequenina sala, Alberto disse à mulher: Dona Marieta, feche a casa e me acompanhe, pois meu carro está trancado e, como estou carregando Marcelino, preciso que a senhora abra o carro para colocarmos tão ilustre passageiro lá dentro. Alberto, dirigindo, percebeu quanto o menino estava feliz e resolveu ir à cidade vizinha. Marieta, ao perceber que o rapaz estava tomando um rumo diferente, ficou atenta e temerosa, pensando se havia feito bem em aceitar a ajuda dele. Estava temerosa porque não o conhecia direito. Como a cidade vizinha era muito próxima, logo chegaram. Alberto perguntou: Você já veio aqui, Marcelino? Sim, na última vez em que fiquei internado com pneumonia. O Dr. Alfredo mandou trazer-me aqui porque tinha um médico especialista. Você também conhece o Dr. Alfredo? Que ótimo! Vamos a uma loja primeiro. Quero que você escolha a cadeira de rodas que gostar que eu comprarei. Marcelino não parava de falar. Estava tão eufórico que começou a dizer para a mãe: Mamãe, como Deus é bom! Esse moço bondoso vai me dar uma cadeira de rodas. Não vou mais precisar ficar na cama sem fazer nada. Vou poder ir para todos os cantos da casa com a minha cadeira. Alberto sentia-se tão feliz que acabou se esquecendo do almoço na casa de Isabel. Marcelino foi colocado em uma cadeira de rodas que a loja emprestou e pôde escolher a que queria. Optou pela mais barata. O vendedor, percebendo que Alberto era um moço de posses, mostrou-lhe as cadeiras mais caras, mas Marcelino fingiu não se interessar. Alberto, porém, era observador e percebeu que o menino não queria gastar. Pelo jeito, você já escolheu, não é mesmo, Marcelino? Não, eu só achei bonita, mas não quero. Mas Alberto, vendo a qualidade da cadeira, disse ao vendedor: Vamos levar esta, já está escolhido. Não, doutor Alberto, é muito cara. Pode ser aquela simples ali, ficarei feliz. É como se eu estivesse ganhando minha primeira bicicleta. Não é a primeira bicicleta, mas é como se fosse. Veja, tem 2 rodas, assim como uma bicicleta, brincou o moço. Marcelino saiu da loja de posse de seu novo meio de locomoção. Marieta, aflita, disse a Alberto: Doutor Alberto, jamais vou ter condições de pagar ao senhor tudo o que está fazendo por nós, mas saiba que Deus há de abençoá-lo grandemente. Bem, ele já está me abençoando, vou me casar com a mulher que amo e tenho certeza de que serei muito feliz. Bendita a hora em que o Senhor apareceu em nossa casa, disse Marcelino, sorrindo e passando as mãos nas rodas da cadeira com carinho. O rapaz voltou à loja para fazer uma ligação para Lucinda. Amor, não vou chegar a tempo para o almoço, mas saiba que se Dona Isabel não se importar, vou para o jantar. Depois lhe conto o porquê da minha demora. Está bem, meu amor. Dona Isabel está dizendo que não tem importância. Ok. Saiba que estou muito feliz. Isso é o que importa, respondeu Lucinda sorrindo. Vamos esperá-lo para o jantar. Ao se aproximar dos 2 novos amigos, Alberto disse: Estou morrendo de fome. O que acham de irmos a um restaurante almoçar? De jeito nenhum. Já podemos voltar para casa. O senhor é um homem ocupado e deve ter muita coisa para fazer. Agora o meu compromisso é só com vocês. Vamos almoçar sim, não se preocupe. Vamos a um lugar bem simples e onde a comida é bem feita. Alberto sabia que eles eram tímidos, assim os levou a um restaurante na beira da estrada. Lá eles comeram muito bem. Depois de almoçarem, pediram sorvete como sobremesa. Dona Marieta estava feliz, pois Deus havia atendido sua prece e pela primeira vez não ouviu o filho dizer que era um aleijado. Depois do almoço, retornaram para a cidade. Lá Alberto abriu a cadeira de rodas e levou Marcelino e Marieta para escolherem algumas roupas. Dona Marieta, hoje vocês vão comprar o que quiserem. Saiba que se Deus me deu o que tenho, é para dividir com meus irmãos, portanto, com vocês, e não quero que escolha pelo preço, e sim pela qualidade. Assim, mãe e filho ficaram mais de 2 horas escolhendo roupas, enquanto Alberto dava alguns palpites. Feliz, Alberto pagou a conta e, sorrindo, disse a Marcelino: O que acham de tomarmos mais uma taça de sorvete? Está um calor horrendo. Marcelino sentiu-se à vontade e disse: Iria adorar,
mas minha mãe já está sem jeito com tanta demonstração de bondade por parte do Senhor. Acho melhor irmos embora, senão vamos acabar levando-o à falência. De jeito nenhum. Ainda não fizemos tudo o que combinamos, e assim, os três ficaram na Praça da Matriz tomando sorvete. Pela primeira vez, Marieta teve a impressão de que já conhecia Alberto de algum lugar, mas não se lembrava de onde. Depois de tomarem sorvete, Alberto decidiu que iriam a pé até a farmácia. Lá, Alberto disse: "Nós não queremos nada, só quero abrir uma conta aqui na farmácia para pagar quinzenalmente. Você me conhece, não é, Chico? Sou filho de Jacira. Ora, claro, é um dos rapazes mais ricos da cidade. Por favor, deixe disso", disse Alberto irritado. "A conta que estou abrindo agora é para Dona Marieta e seu filho Marcelino. Tudo de que eles precisarem você pode vender. A cada 15 dias passo para acertar." "Mas claro", disse o farmacêutico sorridente. "Saiba que para nós é um imenso prazer tê-lo como cliente." Alberto comprou algumas coisas e pagou. Para Marcelino, aquilo não passava de um sonho bom, do qual ele não queria acordar. Sorrindo para Alberto, ele disse: "Você terá em mim um eterno amigo." "Eu tenho um amigão, é você, seu bobo." Os três caíram na gargalhada. Finalmente, Alberto levou-os ao supermercado e fez questão de comprar tudo de que os dois precisavam para pelo menos 2 meses. Marieta nunca tinha visto tanta coisa junta e, com lágrimas nos olhos, disse: "Doutor Alberto, não sei como lhe agradecer, mas Deus há de lhe pagar por tudo. Ele já me deu. Agora vamos para casa. Amanhã, Marcelino, vamos fazer sua matrícula em uma escola." O rapaz ficou triste e Alberto, percebendo, falou: "O que foi, meu amigo? Fiz algo errado?" "Não, doutor, pelo contrário. Fez-me ver a vida de outra forma e principalmente a bondade das pessoas. Mas estou triste porque já estou muito velho para frequentar a escola. Só criancinhas começam cedo e eu terei vergonha de ficar no meio deles. Então é isso. Vamos fazer o seguinte: vou contratar uma professora que virá até aqui ensiná-lo. Quero aprender a ler, escrever, fazer conta e prometo ao Senhor que farei o melhor que puder. Um dia quero me formar e cuidar da minha mãe." Assim o dia transcorreu tranquilamente para Alberto e seus protegidos. Voltando para casa, lembrou-se da alegria estampada no rosto dos novos amigos e, por um momento, teve a impressão de que já os conhecia. Lembrou que havia combinado de jantar na casa de Isabel. Chegando em casa, foi tomar um banho e se arrumar para o jantar. Ao ver a mãe, que estava sentada tranquilamente na sala, decidiu que nada comentaria sobre os saques daquele dia. Aproximou-se dela e disse: "Boa noite, mamãe. Como passou o seu dia?" "Sozinha, como sempre." Alberto percebeu que a mãe não estava bem. Em seu semblante havia um quê de sofrimento. Por essa razão, ele tentou conter a irritação que a resposta lhe causou. "Não entendo o motivo dessa solidão. Quando estou em São Paulo, a senhora não passa a maior parte do tempo sozinha, minha mãe?" "Sim, passo. Mas quando você está trabalhando é mais aceitável. Você não imagina como é passar o dia sem falar com ninguém, mas é como diz o ditado: uma mãe é por 10 filhos e um filho não é para uma mãe", ironizou Jacira. Ao ouvir isso, Alberto percebeu que a mãe estava ficando cada dia pior. Dessa maneira, resolveu ir tomar um banho para sair. Jacira disse: "Meu filho, eu estava esperando você para jantar. Não acha que mereço pelo menos as migalhas de sua atenção?" "Pelo amor de Deus, mãe. Saiba que ficar com uma pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro não é fácil. A senhora só reclama, ora de mim, ora de Rita, ora de Zé Carlos, ora de suas amigas. Saiba que eu estou farto e viver ao seu lado está se tornando um pesado fardo. Prefiro ficar na rua a ficar vendo sua cara de vítima. Vou tomar um banho, pois tenho algo importante a fazer." "Ah, já sei. Vai ao encontro daquela Messalina, não é?" "O que a senhora disse, mãe?" "Que vai se encontrar com aquela Messalina. Se achou que eu iria deixar de repetir isso, enganou-se, pois é o que ela é. Se não fosse assim, não viria um homem, sabe-se de onde, para abusar dela." "Como pude ser tão cego durante todos esses anos? Não vi a cobra venenosa que a senhora é.
Vê maldade em tudo, ninguém presta, nem aquelas que dizem ser suas amigas. Pensando bem, entendo por que fica tanto tempo sozinha. Ninguém gosta de conviver com uma cobra peçonhenta. A senhora está intratável. Maldita, maldita, 1000 vezes maldita. Essa desgraçada tirou meu filho de mim. Não, minha mãe. Não foi Lucinda que está me fazendo me afastar da senhora, e sim suas atitudes mesquinhas. Alberto saiu de vez. Trancando-se no quarto, tirou a roupa, irritado, e falou: por que minha mãe tem de ser assim? Tão arrogante, tão possessiva. Quando vai entender que sou apenas seu filho e não sua propriedade? Para mim já chega. Ela está passando dos limites. Vou me casar com Lucinda o quanto antes e levá-la para São Paulo. Somente assim serei feliz com a mulher que eu amo. Jacira ficou na sala chorando e amaldiçoando Lucinda com tudo de ruim que conhecia. E com um sorriso indefinido, ela olhou para o nada e disse: aproveite bem esse romance, seu tolo, pois logo não terá mais a costureira para se apoiar. Hoje você se sente forte, poderoso, mas logo virá a mim para juntar os pedaços. A discussão. Alberto tomou um banho rapidamente, trocou-se e, quando estava saindo, viu a mãe olhando a mesma revista. Passou pela sala de jantar e viu que a mesa estava posta. Nesse interim sentiu pena dela, mas ao se lembrar das suas palavras ficou irritado e, sem remorso, pegou o carro e ganhou a rua em direção à casa de Alfredo. Lucinda passara um dia maravilhoso na casa de Isabel, conversou muito com ela. Depois do almoço, descansou, foi à biblioteca e pegou o livro Nosso Lar e entregou-se à leitura. Algumas horas depois, foi se arrumar. A noite chegou e todos estavam à espera de Alberto, que, ao chegar, mostrou-se um tanto quieto. As palavras da mãe não lhe saíam da cabeça. Alfredo cumprimentou. Boa noite, Alberto. Cheguei a pensar que estávamos esperando o príncipe de Gales, pois as duas não permitiram que eu sequer beliscasse alguma coisa. Desculpe pelo atraso, hoje foi um dia cheio, mas um dos melhores da minha vida. Mas se foi um dos melhores de sua vida, por que está com essa cara? Perguntou Lucinda. O dia realmente foi maravilhoso, mas ao chegar à minha casa foi o mesmo tormento de sempre, minha mãe falando coisas que me irritam. Alberto, disse Alfredo, se sua mãe age dessa maneira é porque não sabe fazer diferente. Se ela dá tanto valor ao dinheiro e ao status social, é indício de que ainda não aprendeu os sinais que a vida lhe está dando. E você, como filho, precisará ter paciência para que ela veja que está presa a uma ilusão. Mas a que tipo de ilusão ela pode estar presa, Alfredo? A ilusão de que é uma pessoa que está acima do bem e do mal. Ela está se iludindo com a posição que ocupa e com os bens que ostenta. Sabemos que isso é bobagem, pois tudo que seu pai deixou, assim como ele não levou a lugar algum, ela também não levará. Tomara que abra os olhos a tempo, pois o preço de uma ilusão pode ser muito alto. Não estou entendendo, Dr. Alfredo. Por que o preço de uma ilusão pode ser alto? Ajuntou Lucinda. Voltemos ao assunto de Jacira. Ela é tão apegada aos bens materiais que para ela isso está em suas prioridades. Como já sabemos, para ela, moça de família é aquela que tem dinheiro e status. Se tiver só dinheiro, não serve. A moça tem de ter certa projeção positiva na sociedade. Essa é a moça ideal para casar-se com Alberto. Ela não percebe que os verdadeiros valores são aqueles que vêm do coração. Ela está pensando no nome da família e não propriamente na felicidade do filho. Alberto pode se casar com uma moça desse tipo, mas será que ficaria tão feliz como se encontra hoje ao seu lado? Acredito que não, pois para sermos felizes com alguém temos de amar, pois só o amor nos faz felizes em companhia de outro. Jacira ainda não aprendeu a dar valor a coisas significantes. Quando ela aprender a fazer isso, vai descobrir que o que importa é o que realmente sentimos e não o que possuímos, e por ser apegada às coisas materiais, poderá ter problemas ao desencarnar. Mas como alguém apegado pode ter problemas? Perguntou Alberto, visto que já está morto. Meu amigo, a morte também é uma ilusão que muitas vezes carregamos durante muitos anos, ou talvez a vida toda. Digo isso porque, se passarmos a conhecer as leis imutáveis de Deus,
chegaremos a uma conclusão. A morte não existe. Alfredo, gosto de ouvi-lo, mas dizer que a morte não existe é algo inusitado, pois você convive com a morte todos os dias. Afirmar que ela não existe é um tanto bizarro. Disse bem, meu amigo. Convivo com a morte todos os dias e lhe afirmo com todas as letras que ela não existe. Já lhes disse que, quando uma pessoa morre, o espírito abandona o corpo e volta à realidade espiritual, de modo que o que vocês veem nos cemitérios são apenas lápides, onde estão corpos mortos. O espírito está vivo em outro lugar, pois continua a ser o que era enquanto estava na carne, tendo os mesmos gostos, nutrindo as mesmas simpatias e antipatias. Na verdade, o que somos não está na matéria, mas no espírito. Alberto, não cobre de sua mãe o que ela ainda não está em condições de compreender. Tenha paciência com ela. Procure não se irritar. Dê-lhe carinho. Mostre-se compreensivo. Ame-a incondicionalmente e a perdoe por sua maneira errônea de ver a vida. Deus dá oportunidade a todos de crescer e evoluir, e para isso, permite a reencarnação, para que tenhamos tempo de nos melhorar e de aprimorar o nosso espírito. A conversa está animada, mas vejo que todos esqueceram o jantar. Saibam que me sentirei muito magoado se em 2 minutos todos não estiverem à mesa, disse Isabel com seu jeito brincalhão. Todos riram. Alfredo e Alberto levantaram-se imediatamente e Lucinda, que estava sentada no braço do sofá participando da conversa, deu a mão a Alberto e, de mãos dadas, se dirigiram à sala de jantar. O jantar transcorreu tranquilamente. Alberto, ao lado de Lucinda, pôde sentir o quanto ela estava feliz por estar hospedada em casa de gente tão boa. Depois do jantar, todos voltaram para a sala de visitas e ficaram conversando por mais algum tempo. Quando Alberto olhou no relógio e disse: "Já são quase 10 horas, preciso ir. Não posso abusar da bondade de vocês. Você falou que hoje teve um dia maravilhoso. Posso saber o que fez meu noivo tão feliz?" Fui à casa de Dona Marieta e conheci o Marcelino. Eles são adoráveis, passei horas muito boas na companhia deles. Realmente são muito bons. São muito pobres também. Tenho pena de Marcelino, que teve poliomielite e não tem uma cadeira de rodas. Dona Marieta é uma mãe primorosa e faz o possível e o impossível para não deixar faltar nada ao menino. Conheci o menino e achei muito inteligente. Ah, meu amor, paguei vários meses de aluguel adiantado, já que ela precisa tanto. Que bom! Você me tirou uma agonia do coração, pois já que estou aqui, estava preocupada com eles, disse Lucinda. Não se preocupe, tudo está sob controle. Você não tem um noivo, tem um super noivo. Alberto nada comentou do que realmente havia feito, e mesmo sem saber, aplicou uma das mensagens do Mestre Jesus. O que sua mão direita faz, não deixe que a esquerda fique sabendo. Ao entrar no carro, Alberto se lembrou de tudo que Alfredo lhe dissera a respeito da mãe e com tristeza disse em voz alta: "Ah, Dona Jacira de Almeida Prado, acho que Alfredo tem razão. Não adianta esperar algo da senhora que infelizmente não pode dar. Peço a Deus que um dia possa compreender as razões de eu ter escolhido Lucinda." Ao chegar em casa, viu que as luzes estavam acesas, mas não estranhou. Calmamente foi apagando todas e quando chegou à sala onde travara a discussão com a mãe, viu adormecida no sofá e, sentindo pena dela, chegou mais perto e começou a chamá-la. "Mamãe, acorde." "Que horas são?" "Pouco mais de 00:30. Você chegou tarde. Fui jantar na casa do Dr. Alfredo." "Ah, que bom. Mesmo que ele seja meio louco com essa história de espíritos, é uma pessoa do nosso nível, um profissional liberal." "Está bem, mamãe. Vou acompanhá-la até o quarto." "Fiquei folheando a revista e peguei no sono. Mas o que está acontecendo com você?" "Nada, por quê?" "Há muito tempo não o vejo tão atencioso comigo. Alfredo lhe disse alguma coisa?" "Sim, que devo honrar pai e mãe, pois este é um dos reforços que o Mestre Jesus fez aos 10 mandamentos que Moisés transmitiu às pessoas de seu tempo. Para mim pouco importa no que realmente Alfredo acredita, mas saiba que hoje ele me fez um favor, trouxe um pouco do meu filho de volta. Amanhã eu gostaria muito que você me levasse às compras, quero fazer um almoço especial."
Alberto, alisando os cabelos da mãe, concordou. Jacira foi levada ao quarto e, com lágrimas nos olhos, disse para Alberto o que sempre dizia quando ele era pequeno. Meu filho, sabe que tenho muitos defeitos, afinal não sou perfeita, mas se tem uma pessoa que eu amo neste mundo é você. Nunca se esqueça disso. A noite transcorreu tranquila na casa dos Almeida Prado, quando finalmente os raios do sol começaram a bater na janela, dando uma entonação diferente para aquele dia que estava se iniciando. Jacira levantou-se e, abrindo a janela, não pôde deixar de achar que o dia estava lindo naquela manhã. Ela estava feliz, sentia que o filho estava se reaproximando e, cantarolando uma velha canção, foi à cozinha, enquanto Rita ainda preparava o café. Rita, se Alberto levantar, diga que estou no jardim. Prepare também a vitamina de morango que ele gosta e arrume tudo bem direitinho. Sim, senhora, disse Rita, estranhando o entusiasmo da patroa. Posso colocar o café no bule de porcelana que a senhora gosta? Sim, minha filha, faça isso. Jacira foi ao jardim e começou a molhar as plantas. Quando começou a pensar em Alberto, passou a temer que aquele rompante de afeto fosse algo passageiro, mas não querendo perder a alegria, preferiu não pensar no assunto. Não percebeu quando Alberto se aproximou e disse carinhosamente: Mamãe vem buscá-la para que possamos tomar café juntos. Depois eu preciso falar com a senhora, pois acho que temos nos desentendido muito nesses dias e precisamos parar com isso. Saiba, minha mãe, que depois da conversa que tive com Alfredo ontem à noite, devo ser razoável e também compreensivo. Está bem, meu filho. Mamãe, não quero mais ser grosso com a senhora, mas lhe peço que não faça comentários maldosos contra Lucinda. Estamos noivos e vamos nos casar. Se me ama como afirma, tem de tratá-la bem, pois não sabe como eu me sinto quando a senhora começa com as suas ofensas. Eu a amo, minha mãe, mas também amo Lucinda, portanto, vamos combinar o seguinte: vou ser o filho de sempre e a senhora a mãe de sempre. Mas continuo sendo a mesma, meu filho, quem mudou foi você, depois que começou a namorar essa moça? Está bem, mamãe, de hoje em diante vou almoçar todos os dias em casa, para que não fique sozinha, mas no jantar estarei com minha noiva. Está bem, meu filho. Bem, minha mãe, a senhora disse que quer que eu a leve a algum lugar hoje? Aonde vamos? Sinceramente, estava pensando em almoçar fora, mas se você não quiser, tudo bem. Mando preparar algo de que você gosta. Então, mamãe, vamos ao supermercado, compramos algo especial para o almoço e depois vamos ao sítio do seu Nicolau buscar umas garrafas de vinho tinto. E Lucinda, como está? Jacira só perguntou da moça para alegrá-lo, pois na realidade estava pouco se importando. Ela está bem. Onde ela está? Ela ficará hospedada na casa de Alfredo, e por mim sou sincero em dizer que ela só deveria sair de lá quando nos casarmos. Jacira sentiu o coração oprimir-se, porque o filho estava mesmo pretendendo se casar com a costureira e porque se julgava traída por Alfredo. Depois de fazerem tudo o que haviam combinado, Alberto passou a tarde toda conversando com a mãe. À noite, Alberto disse à mãe que iria à casa de Alfredo. Convidou-a, mas ela disse não estar muito bem. Ele lhe deu um beijo e se afastou. Jacira ficou pensando: eu gosto tanto de você, meu filho. Não permitirei que nenhuma pistoleira se aproveite de sua ingenuidade. Essa infeliz vai sair de nossa vida. Você vai sofrer, mas eu estarei aqui para ajudá-lo. Um casal amigo. Alberto sentia-se mais leve, ligou o rádio do carro e começou a acompanhar uma canção. Ao chegar à casa de Alfredo, tocou a campainha e foi atendido por Isabel, que sorridente disse: apareceu? Pensei que tivesse desistido do casamento. Desistir nunca, dona Isabel. Não tive tempo de vir até aqui. Mamãe hoje me ocupou. Além disso, não quero abusar da bondade de vocês. Deixe de cerimônias. Você não tem de ficar encabulado por vir aqui. Saiba que nós o temos como um filho e você tem a nossa permissão para vir quando quiser. Obrigada, dona Isabel. A caminhonete trouxe as coisas de Lucinda? Sim, meu filho. Trouxe logo pela manhã. Lucinda trabalhou quase o dia todo. Disse-me que tem encomendas para entregar. Eu já falei para Lucinda que ela não precisa trabalhar. Estou aqui para ajudá-la no que for preciso.
Os dois entraram na casa e encontraram Alfredo na sala folheando o livro dos médiuns. Depois de cumprimentá-lo, Alberto perguntou: Desculpe a minha curiosidade, mas que livro está lendo? Eu estou lendo o livro dos médiuns de Allan Kardec. Mas do que ele trata? Fala sobre todo tipo de manifestação dos espíritos e das comunicações com o mundo invisível, bem como do desenvolvimento dos médiuns. Que interessante! Não sabia que Allan Kardec havia escrito um livro especialmente para esse fim. Alfredo sempre ouvi dizer que os mortos jamais voltam à Terra para se comunicar com os vivos. Esse livro diz alguma coisa sobre isso? Bem, cabe-nos pensar se seres inteligentes não gostariam de entrar em contato com aqueles que deixaram. Vou exemplificar. Digamos que você decida fazer uma viagem à Europa. Para começar, você foi para a Itália e viu coisas lindas, como a Torre de Pisa, o Coliseu e outros lugares. O que lhe vem à cabeça no mesmo instante? Bem, se eu deixasse Lucinda aqui, pensaria em mandar um cartão postal do lugar e escreveria que da próxima vez que voltasse lá, iria levá-la para conhecer. Digamos que esses seres inteligentes tenham vontade de dizer como estão, onde estão e que sentem saudades. Entende por que não é impossível que um espírito entre em contato com os que deixou na Terra? Porque o espírito continua sentindo as mesmas coisas que outrora. Nada mudou, apenas a sua vestimenta carnal. Mas porque alguns são médios e outros não? Na verdade, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não se constituiu num privilégio exclusivo de alguns. Podemos dizer que todos somos médios, mas nem todos os médios são iguais. Tudo depende da sensibilidade. Alguns têm a sensibilidade para os fenômenos especiais desta ou daquela ordem. Que interessante, Alfredo. Pensei que os médios fossem pessoas diferentes e porque uns nascem com mais ou menos sensibilidade. O que é preciso entender é que os médios não são pessoas especiais. A maioria, quando tem essa capacidade desenvolvida, serve para trabalhar em prol do próximo e abreviar as dívidas do passado. Nenhum médio é santo, mas antes está passando pela difícil tarefa de ajudar o próximo. Dizem que ser médio é uma missão. Não é bom ser médio? Para alguns não, pois fogem à responsabilidade, nem sequer querem ouvir falar em espíritos. Para outros, é como uma ferramenta a mais de trabalho, que quando usada para o fim certo, dá frutos pacíficos e, em vez de constituir um fardo, é visto como um prazer ajudar ao próximo que está em aflição. Lucinda entrou na sala e disse: Vejo que nem sentiu minha falta, chegou e ficou conversando com o Dr. Alfredo, esqueceu de mim. Que isso, Lucinda? Eu estava conversando sobre o livro dos médios e a conversa estava tão boa que você se esqueceu de mim. Isabel respondeu: Bem, minha filha, vá se acostumando, pois dizem que mulher fala muito, mas quando os homens começam, temos de entrar no meio da conversa, senão ficamos num canto apenas os observando. Alberto, vamos deixar que as nossas pequenas falem um pouco? Se ficarem quietas por mais alguns minutos, vamos ter de interná-las, brincou Alfredo. Interná-las por quê? Já ouvi falar daquela doença que isso dá em mulheres, a famosa cãibra na língua? Depois de alguns minutos, todos foram encaminhados para a sala de jantar. Após a refeição, voltaram à sala e começaram a falar sobre as banalidades do dia a dia. Passado alguns minutos, Lucinda se aproximou de Alberto e, pegando-o pela mão, pediu licença aos amigos e levou-o ao jardim. Lucinda, você está tão bonita hoje. Obrigada, meu amor. O senhor também está muito elegante. Você está feliz aqui? Alberto, estou me sentindo como se eu sempre tivesse morado aqui. Dona Isabel é desse jeito o dia todo. E não é só comigo que ela é tão amável, até mesmo com as suas secretárias. Todos nesta casa têm por ela uma afeição profunda e pelo Dr. Alfredo também. Sempre foi muito gentil, atencioso e educado. Os dois riem de tudo. Será que são felizes? Claro, se assim não fosse, ficariam presos cada qual em seu mundo, mas eles fazem o contrário, incluem-se em suas conversas e percebo que Dona Isabel a trata como filha. Realmente, Alberto, também sinto isso, mas preciso lhe contar uma coisa.
Vai lhe parecer loucura, mas deixe para rir depois. O quê? Diga-me. Na verdade, eu me sinto como se já os conhecesse há muito tempo. A rotina de Dona Isabel não me é estranha. Ela se levanta bem cedo e quando as secretárias chegam, o café já está pronto e a mesa arrumada. No primeiro dia, quando chegamos, eu vi a mesa ainda arrumada e tive a certeza de que fora ela quem arrumara. Sinto por ela um carinho muito grande, como se ela fosse uma pessoa especial para mim, assim como uma mãe. E por que eu iria rir, Lucinda, de um assunto tão sério? Acho melhor entrarmos e conversarmos um pouco com eles. Garanto que Alfredo terá uma resposta satisfatória para nos dar. Ao verem o casal retornar, Isabel comentou: que bom que voltaram. Saiba que precisamos da jovialidade de vocês e tê-los aqui conosco é sempre muito agradável. Pode ter certeza de que para nós também, disse Alberto amavelmente. Eu estava conversando com Lucinda e tivemos uma dúvida, que tenho certeza vocês têm a resposta. O que ocorreu para vocês voltarem tão cheios de mistérios? Questionou Alfredo. Estive conversando com Alberto sobre algo estranho que está acontecendo desde que aqui cheguei. Mas o que está acontecendo? Você não está gostando de alguma coisa, minha filha? Perguntou Isabel aflita. Calma, Isabel. Deixa a menina falar, disse Alfredo, tentando acalmar a esposa. Não, Dona Isabel. Estou adorando ficar com vocês, mas muitas vezes tenho a impressão de que já convivi com vocês. Não sei explicar. Tudo que a senhora faz é como se eu previsse antes. Por exemplo, a maneira como arruma a mesa do café é justamente a maneira que eu gosto. Levantar-se cedo e deixar tudo encaminhado para as secretárias, inclusive o almoço. Tudo isso me é familiar. Não sei se estou ficando louca, mas o fato é que muitas vezes parece que eu já vivi essa situação antes. Isabel sorriu e respondeu: ainda bem que é só isso mesmo. Jamais iria me perdoar se estivesse fazendo algo que você não aprovasse, minha filha. Não, Dona Isabel. Lembra-se quando eu vim aqui pela primeira vez? Sim, naquela noite senti-me como se já conhecesse de algum lugar, mas não sei explicar de onde. Mas isso é muito difícil de entender. Na primeira vez que você esteve aqui, eu também senti algo familiar em você. Talvez pense que você está aqui somente por Alberto, mas saiba que não, minha filha. Você está aqui porque sinceramente gostei muito de você e foi uma simpatia à primeira vista. Bem, vamos ao que interessa, disse Alfredo, pegando na mão da esposa. Não é a primeira vez que estamos aqui neste planeta, de modo que não será também a última. Esse é simplesmente um ato de amor de Deus, termos reencontrado alguém que nos foi muito caro no passado. Isso você já nos explicou, disse Alberto, mas acha que as duas, por se gostarem mutuamente, já viveram juntas em outra existência? Quem sabe, disse Alfredo, sorrindo levemente para as duas mulheres. Tudo é possível, pois como eu já afirmei, muitas vezes reencontramos o afeto ou o desafeto, dependendo do caso. Essas duas meninas levadas talvez possam ter sido mãe, filha, irmãs, quem sabe. Que bom! Já imaginou se a senhora foi minha mãe, Dona Isabel? Eu iria adorar saber que tive uma mãe como a senhora, disse Lucinda sorrindo. Mas veja bem, não estou afirmando nada, Lucinda. Apenas disse que tudo é possível. Eu sei, doutor, mas o interessante é que gosto muito de Dona Isabel. E eu também gosto muito de você, minha filha. 2 semanas haviam se passado desde que Lucinda chegara à casa de Alfredo e Isabel. Aqueles dias foram de muita paz e tranquilidade para os três, mas quando Alfredo e Isabel convidavam Lucinda para ir ao centro espírita, ela sempre arranjava uma desculpa para não os acompanhar. Ora dizia que se sentia cansada, ora amedrontada, e o casal nunca forçava a ir. Certa manhã, Isabel se levantou e estranhou o fato de Lucinda ainda não ter se levantado. Era comum Isabel se levantar e, em poucos minutos, a moça já está lhe fazendo companhia e ajudando no preparo do café. Alfredo tinha por hábito levantar-se às 6h30. Naquele dia, chegou à cozinha, deu um beijo de bom dia na esposa e perguntou: "O que foi, Isa?" "Alfredo, estou preocupada com Lucinda. Já são 6h47 e ela ainda não se levantou. Será que aconteceu alguma coisa?" "Deixe de bobagem. Vai ver, ela resolveu dormir até um pouco mais tarde, afinal, ontem ela não ficou a tarde toda na máquina de costura."
Sim, mas o que me preocupa é que mesmo que ela trabalhe muito tempo na costura, ela tem por costume se levantar cedo. Não se preocupe, com certeza ela não estava com vontade de levantar e resolveu ficar mais um pouco na cama, isso é natural. Isabel não se deu por vencida e, sem nada dizer, sentou-se à mesa e só tomou uma xícara de café preto. Alfredo, percebendo sua preocupação, comentou: Isabel, deixe de ser negativa, não aconteceu nada, senão ela teria nos chamado durante a noite. Alfredo, acho que alguma coisa está acontecendo a Lucinda. Está bem, vamos até lá, disse Alfredo, não querendo ir. Fique sabendo que é a última vez que passo vergonha com seus pressentimentos. Vamos, não estou aguentando mais esperar. Ao se aproximarem do quarto, encontraram a porta fechada. Isabel achou estranho, pois todas as noites Lucinda tinha por mania dormir com a porta semi-fechada, para deixar com que a luz do corredor pudesse entrar, pois, segundo dizia Isabel, tinha medo de escuro. Alfredo, não percebendo nada de anormal, bateu a porta. Bateu 1, 2, 3 vezes, sem obter resposta. O médico, já preocupado, chamou-a pelo nome sem êxito. Isabel, achando que alguma coisa havia acontecido, juntou a mão e começou a pedir a Jesus que a amparasse, e, sem se segurar, deixou que lágrimas escorressem por seu rosto. Alfredo quem disse: pegue o molho de chaves auxiliares, pois não vou ao hospital enquanto não souber o que está acontecendo. Isabel saiu correndo em direção ao quarto onde ficava a máquina de costura de Lucinda e encontrou com Ida, que acabava de chegar. Ida, por favor, vá até o quarto dos fundos e traga-me o molho de chaves auxiliares que estão penduradas atrás da porta. Tome, aqui está a chave. Mas o que está acontecendo, dona Isabel? Perguntou a moça nervosa. Não tenho tempo para explicar, depois conversaremos. A mulher saiu correndo com a chave do quarto na mão e, em poucos segundos, trazia um molho de chaves reserva, enquanto Alfredo continuava a chamar insistentemente pela moça. Ida acompanhou Isabel até o interior da casa. Ao chegar com as chaves, Alfredo, apesar do medo e da incerteza, procurava manter os pensamentos elevados a Deus, já que as duas se mostravam desesperadas. Tanto Ida quanto Cida gostavam muito de Lucinda. A moça se mostrava atenciosa e prestativa, de modo que sempre estava às voltas, ora com uma, ora com outra, conversando sobre diversos assuntos. Alfredo não conseguia abrir a porta, pois a chave permanecia na fechadura do lado de dentro. Isabel pediu: Alfredo terá de arrombar a porta. Mas como vamos fazer isso? Não sei, dê um jeito. Acho que eu vou chamar o seu Wilson para ajudá-lo. Calma, Isabel. Vamos ver se consigo abrir a porta. Se eu conseguir empurrar a chave, ela vai cair e assim abrirei com facilidade. Isabel, em desespero, já estava quase gritando, quando Alfredo conseguiu empurrar a chave que estava do lado de dentro. Alfredo entrou no quarto e deparou com Lucinda deitada de lado, as pernas à mostra e completamente desacordada. Isabel cobria rapidamente com o lençol enquanto Alfredo correu para pegar sua valise com seus equipamentos de trabalho. O médico chegou e viu que a moça estava com a boca coberta de saliva espumosa. Sua tez estava um tanto esgazeada e ela parecia morta. Procurando seus sinais vitais, constatou que tanto a temperatura como a pressão estavam normais. Isabel passava a mão nos cabelos de Lucinda e chamava insistentemente. O marido, percebendo o desespero da esposa, pediu a Ida que a levasse à cozinha para que ele pudesse examinar a moça com mais tranquilidade. Isabel saiu a contragosto, não parava de chorar. Ida levou à cozinha, deu-lhe um copo com água e açúcar. Cida, que já havia chegado, ficou sabendo que Lucinda não estava passando bem e que Alfredo a estava examinando. As duas empregadas começaram a rezar para que a moça ficasse boa. Depois de algumas tentativas de fazer com que ela recobrasse a consciência, Alfredo foi até a sala e ligou para que uma ambulância viesse à sua casa buscá-la. Isabel, em desespero, lembrou de avisar Alberto. Segundo o que ele havia dito na noite anterior, iria para a capital somente na semana seguinte. Alberto atendeu o telefone de Isabel e rapidamente pegou uma roupa, arrumou-se e saiu em disparada em direção à casa dos amigos. Ao chegar, Alberto viu que a ambulância já estava diante da casa.
pálido, desceu do carro e perguntou para Isabel o que havia acontecido. Isabel relatou tudo o que houve naquela manhã, e Alberto, assim que a ambulância saiu com a sirene ligada, levando Lucinda desacordada ao hospital, ele foi atrás. Como Alfredo era médico e responsável pela moça, foi dentro da ambulância prestando socorro. A ambulância chegou ao pronto-socorro do hospital da cidade e Alberto chegou em seguida, levando consigo Isabel, que estava visivelmente nervosa. Alfredo mandou que levassem a moça para a internação e, correndo, mandou que se fossem feitos alguns exames para saber a causa do aparente coma. Como sua especialidade era clínica geral, chamou o amigo e colega de trabalho, Gustavo Leme, neurocirurgião, para que assistisse a Lucinda, que permanecia no mesmo estado. Gustavo, que acabava de chegar ao hospital, logo foi atendê-la, a pedido do colega de trabalho. O neurocirurgião, abrindo os olhos da moça, logo viu que as pupilas estavam um tanto dilatadas e constatou: "Eu não posso adiantar nada, Alfredo, mas parece que ela está com morte cerebral." Alfredo, ao ouvir as palavras do colega, sentiu suas pernas bambear e, segurado por um enfermeiro que estava próximo, sentou-se. Gustavo era um médico experiente. Mandou que levassem a moça para fazer um eletroencefalograma de urgência. Alfredo, sentado, colocou as mãos no rosto e, olhando para o chão, pediu a Deus que amparassem a moça naquele momento e também por Isabel e Alberto, que estavam na sala de espera. Sem perceber, deixou uma lágrima escorrer pela face. Nesse momento, pediu a Deus para que o ajudasse a enfrentar aquela situação. Passados pouco mais de 15 minutos, finalmente Gustavo se aproximou do colega e disse: "O eletro ficou pronto. Agradeça a Deus. O gráfico mostra que os sinais cerebrais da moça estão em pleno funcionamento." Alfredo fechou os olhos e agradeceu a Deus pela ajuda recebida e perguntou: "Mas então o que ela tem?" "Pelo que vejo aqui, tudo está normal e basicamente ainda é prematuro dizer alguma coisa." "Mas como está normal se ela está basicamente em coma?" "Não sei, Alfredo. Em tantos anos de profissão, nunca deparei com um caso como este. Veja bem, pupilas dilatadas, cor esgazeada, que significa dificuldade de circulação periférica. Tudo nos leva a crer que ela está com um quadro de morte cerebral, mas ao fazer o eletro, vemos que os sinais cerebrais estão normais. A pressão arterial também, a respiração um pouco pesada, fazendo-nos crer que ela tem algum problema pulmonar. Chamei o Sérgio, pneumologista, e depois dos raios-x, ele vai nos dizer se o pulmão está limpo. Sinceramente, posso lhe dizer que não sei o que ela tem. Pelo seu estado, tem mais saúde que nós dois juntos." "Não posso acreditar que isso esteja acontecendo", disse Alfredo preocupado. "Daqui a pouco, vou mandar que se faça outro eletro, para ver se acusa alguma coisa, mas pelo que vi, dificilmente vai apresentar diferença. Mas então, pelo que você está dizendo, Gustavo, Lucinda não tem nada. É prematuro dizer alguma coisa. Vamos ver como a moça reage nas próximas 24 horas. Alfredo pediu licença e foi ter com Alberto e Isabel, que já estavam agoniados na sala de espera. Alfredo, vendo o desespero da esposa, disse: "Venham comigo, precisamos conversar." "Alfredo, o que Lucinda tem? Ontem, quando saí da casa de vocês, ela me parecia tão bem disposta", questionou Alberto. Alfredo permaneceu calado e, abrindo a porta de seu consultório, mandou que Alberto e Isabel se sentassem. Depois de sentar-se, começou a falar. Lucinda ainda não acordou, mas já foram feitos exames que nada indicaram. Os sinais vitais estão bons, tudo parece normal, mas a causa desse coma repentino ainda desconhecemos. "O quê? Ela está em coma, Alfredo?" perguntou Isabel aflita. "Sim, ela não acorda, mas seus sinais cerebrais estão absolutamente normais." "Meu Deus", disse Alberto olhando para o teto. "Alguma coisa ela deve ter, afinal não é normal uma pessoa se deitar e não conseguir acordar." "Realmente, Alberto." Gustavo está perplexo com o quadro de Lucinda e me disse que nunca viu coisa parecida. "Talvez seja o trauma que ela passou nas mãos daquele facínora, não é mesmo, Alfredo?" perguntou Isabel nervosa. "Não posso adiantar nada. Ela está na UTI.
para que possa ter um acompanhamento mais preciso, ou seja, a cada 15 minutos seus sinais vitais serão verificados e novos exames serão realizados. Alfredo, pelo amor de Deus, não a deixe morrer. Vamos colocar nas mãos de Deus, meu filho. Por ora, voltem para casa. Qualquer alteração eu os aviso. Isabel se lembrou do caso de um homem que havia ido ao centro espírita por conta de dores horríveis nas pernas. Foram feitos vários exames que nada acusaram. O homem começou a emagrecer muito, se alimentar mal. Como era um católico praticante, jamais poderia supor que seu mal fosse espiritual, até que um dia, um amigo que frequentava o centro espírita lhe disse que a causa poderia ser espiritual. A princípio ele não acreditou, mas depois achou melhor tentar. Foi ao centro espírita e descobriu que tinha uma entidade que estava com a perna comprometida, e ele só melhorou depois que a entidade foi ajudada. Isabel, que nem sequer prestava atenção na conversa do marido de Alberto, disse: "Já sei o que Lucinda tem." "Como?" Com calma, ela contou-lhe a história do homem. Alfredo se lembrou do ocorrido e disse: "Creio que você tem razão, Isabel. Lucinda não apresenta nada, portanto, não podemos descartar a hipótese de que seja um mal espiritual, pois somente assim o coma poderia se justificar." "Mas como um mal espiritual? Ela não faz mal a uma mosca, além disso, tem muita fé em Deus?" inquiriu Alberto. "Sim, Alberto", completou Alfredo, "mas só isso não basta para nos protegermos de irmãos menos esclarecidos. Lucinda sempre se mostrou atenciosa quando conversamos sobre a doutrina, mas nunca manifestou o desejo de participar de nossas reuniões. Podemos presumir, então, que ela esteja sendo assediada por irmãos menos esclarecidos. E o que podemos fazer para ajudá-la?" "Isabel, contate os amigos frequentadores da casa espírita e convide-os para participar de uma reunião em benefício de Lucinda, pois seja qual for o problema, os amigos espirituais vão nos orientar. Ademais, não devemos entrar em pânico, pois a fé sempre nos traz serenidade. Gustavo é ateu e para ele a moça tem algo em comum, mas para nós que já presenciamos muitas coisas, tudo nos leva a crer que ela está obsidiada." "Alfredo, farei isso. Você não poderá participar em razão de seu trabalho aqui no hospital e também no consultório. Vou ligar e pedir para Alice cancelar todas as consultas de hoje. Quanto ao hospital, não se preocupe. Fico aqui somente na parte da manhã." "Dona Isabel, vamos. A senhora tem muitas coisas para fazer e, pelo que Alfredo está nos dizendo, não vai adiantar ficarmos aqui. Vamos, meu filho." Isabel, ao chegar em casa, encontrou Ida, que começava a preparar o almoço. Tinha os olhos vermelhos, mostrando que havia chorado. "Dona Isabel, como está Lucinda?" "Ida, não vou mentir. Lucinda está em coma. Os médicos já fizeram todos os exames e nada foi constatado. Estamos achando que o mal é espiritual." "Também pensei nisso. Isso é coisa feita." "Isso é o que veremos," disse Isabel, indo à sala fazer os devidos contatos com os médios, seus companheiros de trabalho na casa espírita. O grupo de amigos era composto de Edna, Jandira, Maximiliano, Glória e Luísa. A reunião foi marcada para as 15 horas daquele dia. Alfredo chegou para almoçar e, com ansiedade, Isabel perguntou: "E aí, como está Lucinda?" "Continua na mesma. Não houve alterações em seu quadro. Marquei a reunião e todos virão." "Você vai participar, Alfredo?" "Sim. Já avisei Alice para cancelar as consultas de hoje. Não vou atrapalhar." "Eu vou para casa e volto lá pelas 2h30, comunicou Alberto. "Não, meu filho. Fique para o almoço. Você não está bem." Alberto aceitou o convite. Não queria que a mãe ficasse sabendo que Lucinda estava internada. A prece. Os médios começaram a chegar para os trabalhos da tarde em favor de Lucinda. Alfredo preparou-se para a palestra e, ao dar as boas-vindas ao grupo, o iniciou dizendo: "Sejam bem-vindos à minha casa, meus amigos e companheiros de trabalho. Talvez vocês não estejam inteirados dos fatos que ocorreram com a nossa irmã Lucinda. Ela está na UTI do hospital em que trabalho, em estado de coma, mas desde já os aviso que os exames nada acusaram. Assim,
Fomos intuídos a pensar que se trata de um mal espiritual. Por essa razão, pedimos aos irmãos da espiritualidade maior que se façam presentes e que Deus nos ajude. Iniciaremos com uma prece pedindo auxílio ao alto, para que possamos descobrir a causa da aparente doença de Lucinda. Depois da prece, todos continuaram sentados ao redor da mesa. Dona Isabel havia colocado uma toalha branca de renda, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Alfredo leu o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis isso mais do que outros? Não fazem o mesmo aos pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Mateus 5, 4648. E continuou: Se Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, nos faria acreditar que a criatura é tão perfeita quanto o Criador, e isso é inadmissível. Em que consiste a perfeição? Em amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem? A essência da perfeição é a caridade, tantas vezes ditas pelo nosso divino Mestre Jesus, pois isso implica a prática de todas as outras virtudes. Hoje estaremos demonstrando a prática tão fortemente exortada por Jesus. Vamos orar por nossos inimigos e pedir por eles com a plena convicção de que, se o mal da nossa irmã for espiritual, os irmãos que a estão induzindo ao coma possam receber esclarecimentos e serem auxiliados por meio de nossas preces. Alfredo fez uma prece agradecendo a Deus pela oportunidade que estavam tendo de praticar a caridade em toda a sua extensão, tanto para Lucinda como para os irmãos menos esclarecidos. Depois, Maximiliano serviu de intérprete para uma entidade que se fez presente. O que estou fazendo aqui? Deixe-me sair. Preciso terminar o que começamos. Alfredo, que tinha o dom de ver os espíritos, enxergou uma entidade suja e com a fisionomia horrível. Com toda a afabilidade lhe disse: Boa tarde, meu irmão. Obrigada por ter atendido aos nossos apelos e vindo ter conosco. Você está precisando de esclarecimentos. Que esclarecimentos? Preciso sair daqui para fazer o que nos foi mandado. Mas o que mandaram fazer, meu irmão? Nós viemos aqui, Tenório e eu, realizar um trabalho. De que trabalho se trata? Não vou dar explicações a ninguém, portanto, a nossa conversa está encerrada. Meu irmão, os demais não estão vendo, só eu vejo. Não acha que já está na hora de pensar mais em você e procurar ajuda? Deus nos fez para sermos felizes. Ninguém deve aceitar ser escravo de ninguém. Você cumpre ordens, mas será que não tem vontade própria? Deus, que criou tudo, deu a cada um de nós a livre escolha ou livre-arbítrio. Ele não impõe nada a nós, simplesmente nos deixa escolher o caminho. Você não acha que já está na hora de procurar aprender a respeito de Deus e de Jesus para ser livre? Eu não posso. Se souberem, vão me castigar. Meu chefe é muito perigoso e vingativo. Acho melhor eu ir embora. E se eu lhes disser: para onde você vai não há senhores nem escravos, lá todos são iguais e aprendem um pouco sobre o amor de Deus. Para falar a verdade, eu gostaria muito de sair desta vida, mas tenho uma dívida. Quando desencarnei, eles me acolheram e, como fui brutalmente assassinado, clamei por justiça. Finalmente vinguei-me do homem que havia me tirado a vida. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, quem foi o maior perdedor nessa empreitada de vingança? Quem perdeu o que Deus nos deu de maior valor? A própria liberdade? Você quis se vingar, mas hoje talvez perceba que nada disso valeu a pena. Pensando assim é verdade. Então aceite ir com esses irmãos a mundos melhores, pois Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, e é em uma delas que o convidamos a ir para ser feliz. Eu vou, mas antes
me deixe contar uma coisa para vocês. O meu chefe mandou que ficássemos com a moça e não a deixássemos voltar ao corpo. Estou aqui com Tenório, mas tememos o nosso chefe. Eu não queria fazer nada com ela, mas fui obrigado. Preciso muito sair daqui antes que me encontrem. Não se preocupe, mas você disse que isso foi um trabalho e da parte de quem? Não sou fofoqueiro, mas vou dizer. Foi a mãe de Alberto. Ao ouvir aquilo, Alberto sentiu uma forte pancada no estômago. A entidade continuou falando. A mãe dele é muito orgulhosa, foi pedir ajuda ao pai João e o nosso chefe que trabalha com ele mandou-nos para fazer o serviço. Muito bem, meu irmão, mas e Lucinda? Já está voltando ao corpo, não vai se lembrar de nada. Ótimo. Pedimos a você e seu companheiro que acompanhe a irmã que está do lado de vocês. Meu desejo é que sigam para mundos melhores, pois quando descobrirem o pleno valor da liberdade, saberão que essa foi a melhor escolha que poderiam ter feito. Alfredo encerrou a reunião com uma prece de agradecimento e todos foram convidados para tomar o café da tarde com Alfredo e Isabel. Depois do café, todos se despediram, ficando apenas Alberto, que estava apalermado com tudo o que ouvira. Não acreditava no que havia escutado. Sua mãe jamais iria a um terreiro. O moço perguntou. Acredito que houve um equívoco. Minha mãe jamais iria a um terreiro, isso eu posso lhe assegurar. Saiba que o que ela mais quer é que você deixe Lucinda. E uma mãe desesperada é capaz de qualquer coisa. Não posso acreditar. Desculpe, Alfredo, mas acho que o médium inventou essa história para aparecer. O telefone tocou e Ida atendeu. Olhando para Isabel, disse: Dona Isabel é do hospital. Eu atendo, disse Alfredo, levantando-se rapidamente. Alô? Sim, é ele. A que horas se deu isso? Certo, estou indo para aí. Alberto, que estava ao lado de Alfredo, com o coração aos saltos, perguntou. Alfredo, pelo amor de Deus, o que houve com Lucinda? O que está havendo? Lucinda morreu? Perguntou Alberto com os olhos rasos d'água. Acho que tenho de ir ao hospital. Vá com seu carro. E Isabel e eu vamos com o nosso. Vamos nos encontrar lá. Mas adiante alguma coisa, homem, disse Isabel ansiosa. Vamos, não podemos perder tempo. Alberto, desesperado, ficou esperando que o médico saísse com o carro. E em seguida, no trajeto, Isabel perguntou. Mas o que aconteceu, Alfredo? Lucinda morreu? Claro que não, Isabel. Ela acordou e está querendo nos ver. Mas por que você não contou a novidade a Alberto? Porque ele estava dizendo que não acreditava em nada do que ouvira na reunião e que achava que Maximiliano estava querendo aparecer. Ah, foi por isso. Não vejo a hora de chegar para dar um abraço em Lucinda, afinal, ela quase nos matou de susto. Minha querida, estamos nos afeiçoando muito a essa moça, não vou mentir para você, ela é a filha que não tivemos. Alberto, que seguia o carro do médico, sentia-se angustiado, pois presumia que algo muito grave havia acontecido com Lucinda. Afinal, Alfredo ficara sério ao telefone e pouco falara. O moço pensou que iria chegar ao hospital e encontrar Lucinda morta. Pensou, como pude ser tão crédulo, acreditar naquele farsante que se dizia estar em domínio de uma entidade. Imagine eu, filho de empresário, tendo estudado nas melhores escolas da capital, feito 2 faculdades, acreditar nessa crendice. Com esses pensamentos, Alberto estacionou o carro ao lado do de Alfredo. Com o coração aos saltos, ele perguntou. Alfredo, pelo amor de Deus, o que aconteceu com Lucinda? Vamos entrar, disse o médico. Mas por que você não diz logo de uma vez? Estou preparado para tudo. Não vou dizer nada, controle-se, disse o médico conciso. E assim, os 3 se dirigiram para o interior do hospital. Na área em que estava localizada a UTI e no corredor, encontraram Gustavo, que sorridente disse: Boa tarde, amigo. A sua protegida acordou como se nada tivesse acontecido e, ao perceber que estava no hospital, entrou em desespero. A que horas isso aconteceu? Era um pouco mais de 3:30 da tarde. Veja no prontuário. A enfermeira que estava acompanhando a deixou anotado. Muito bem. Este é Alberto, o noivo da moça. Acho melhor você levar sua noiva para se tratar na capital. Lá há mais recursos que aqui.
Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo e pode ser pior. Alfredo olhava o desespero de Alberto e respondeu ao médico: Fique tranquilo, meu amigo. Isso não vai mais se repetir. Mas como pode afirmar? Afinal, não sou eu o neurocirurgião. Sim, você é. Mas saiba que o problema dela não é coisa para especialistas. Ela precisa de algo mais simples e ao mesmo tempo mais complexo. Ao dizer essas palavras, ele foi andando, deixando Gustavo pensativo atrás de si. Alberto, vendo a cena, ficou um tanto embaraçado, despediu-se do médico e acompanhou Alfredo, que já estava a 5 passos à sua frente, seguido por Isabel. Querido, ele não entendeu nada do que você disse. Eu sei, mas ele não é o sabichão. Enquanto achar que cuida de todos os problemas de saúde, vai ficar apalermado por muitas vezes. Alberto, ouvindo o que os dois diziam, ficou pensando se realmente a melhora de Lucinda tinha algo a ver com a reunião. Ao chegarem à porta da UTI, Alfredo disse: Esperem aqui. Vou ver se consigo permissão para que entrem para ver Lucinda. Já passou do horário de visita e este é um lugar restrito. Alfredo entrou na UTI e logo viu o leito onde Lucinda estava. Ela, ao vê-lo, perguntou: Doutor Alfredo, por que estou aqui? O que aconteceu? Fique calma, minha querida. Como se sente? Estou um pouco tonta, mas estou bem. Por que estou recebendo soro? Tranquilize-se. Depois ficará sabendo de tudo. O importante é que já passou. Alfredo foi até o prontuário de Lucinda e verificou algumas anotações. Observando o nome da enfermeira de plantão que atendera Lucinda, foi conversar com ela. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Sim, doutor. Tudo ótimo. Diga-me, foi você quem viu Lucinda acordar? Sim. O doutor Gustavo mandou que eu observasse a pressão arterial dela de 15 em 15 minutos e checasse o gotejamento do soro. Quando eu estava fazendo isso, ela acordou. E como acordou? Tranquilamente, embora sem entender o que estava acontecendo. A que horas foi isso? 3h30, e ela foi logo perguntando pela esposa do senhor. Muito bem, onde está a enfermeira-chefe? A Margarete está ali, doutor. Alguma coisa errada? Não, minha filha. Não há nada errado, fique tranquila. Dizendo essas palavras, Alfredo seguiu em direção à enfermeira-chefe, que fazia algumas anotações. Boa tarde, Margarete, tudo bem? Boa tarde, doutor, tudo bem. Como sabe, Lucinda do leito 8 está hospedada em minha casa e hoje de manhã deu entrada no hospital aparentando um quadro de coma. Agora acordou. Minha esposa e o noivo da moça estão aí fora querendo vê-la. Será que eles poderiam entrar? É evidente, doutor. Só peço que os mande lavar as mãos e colocar o avental. O senhor sabe que não existe lugar mais contaminado que o hospital. Sim, fique tranquila, eu farei isso. Depois de fazerem a asepsia, Isabel e Alberto colocaram os aventais e entraram. Para a surpresa do moço, Lucinda parecia que tinha acabado de acordar depois de uma boa noite de sono. Meu amor, como está? Estou ótima, mas agora preciso saber o que estou fazendo aqui. Depois falaremos sobre isso, respondeu Isabel toda sorridente. Alberto deixou que 2 lágrimas escorressem por seu rosto e, sem muito entender, perguntou: Minha querida, você sentiu alguma coisa ontem antes de dormir? Que eu me lembre, não, eu estava ótima, mas com muito sono, por quê? Por nada, minha filha. Adiantou-se Isabel, interrompendo a indagação do moço. É que você foi trazida aqui para alguns exames enquanto dormia, só isso. Mas eu não tenho nada, estou bem e confesso que não estou gostando de ficar aqui, principalmente com o braço imobilizado por causa desse soro. Não se preocupe, talvez hoje mesmo você volte para casa. Estou querendo me levantar, mas veja, eu estou usando fraldas. O que está acontecendo? Nada, minha querida, respondeu Isabel pacientemente. Daqui a pouco você vai levantar e vai embora conosco. Enquanto Isabel e Alberto entraram na UTI para conversar com Lucinda, Alfredo foi ao encontro de Gustavo para saber até quando a moça ficaria na UTI. Gustavo, espere um pouco. Preciso saber de algo. O que, doutor? Fui ver Lucinda e percebi que ela está muito bem. Não vejo por que ela continuar na UTI. Talvez possa voltar para casa conosco. Eu posso tirá-la da UTI e mandá-la para um quarto, mas não posso mandá-la para casa, pois ela estava em coma hoje pela manhã. Não sei se você lembra disso. Claro que lembro, mas agora ela está bem.
Alfredo, não posso dar alta hospitalar a ela sem saber o que realmente tem. Fizemos o eletro e agora estou querendo mandá-la para a capital para fazer uma ressonância magnética. Preciso descobrir o que ela tem para tratá-la de maneira mais específica. Então, por favor, meu amigo, tire-a da UTI. Não tem necessidade de permanecer lá. Talvez esteja usando o lugar de outro que realmente precisa. Está bem, vamos lá. Vou mandá-la para a enfermaria. Não, peço que a mande para um dos apartamentos particulares, pois o noivo dela não vai gostar de vê-la em uma enfermaria. Está bem, vou ligar para a UTI e pedir que deixe a moça pronta para ir a um apartamento. Alfredo voltou à UTI e pediu a Isabel e Alberto que o acompanhassem ao corredor, pois precisava conversar com eles. Estive conversando com Gustavo e disse para ele que não havia motivos para segurar a Lucinda na UTI, de modo que tomei a liberdade, Alberto, de pedir que ela fosse transferida para um dos apartamentos particulares do hospital. Se acaso você tiver algo contra, posso mudar o quadro e mandá-la para a enfermaria. De maneira alguma, fez bem Alfredo em mandar a Lucinda para um apartamento, pois eu já me sinto responsável por ela e ademais, no apartamento podemos ficar com ela o tempo necessário, já na enfermaria há horário para visitas. Foi justamente isso que pensei, mas a estada do hospital corre por minha conta, afinal, foi em minha casa que ela entrou em coma. Não posso aceitar isso, pode deixar que arcarei com todas as despesas do hospital, aliás, vou agora mesmo cuidar disso. Está bem, vamos fazer o seguinte. Você arca com metade das despesas. O que acha, Isabel? Acho mais que justo. Não, por favor, meus amigos. Vocês têm sido muito bons com Lucinda. Ademais, ela está hospedada na casa de vocês que não querem nenhuma ajuda de custo. Pode deixar. Aliás, dinheiro serve para isso. Finalizou Alberto. Está bem, aqui é seu médico. Faça o que está querendo, mas vá logo à área de internação e providencie um apartamento. Alberto pediu licença, saiu e foi cuidar dos assuntos pertinentes à transferência de Lucinda para o apartamento. Isabel ficou ao lado do marido, que resolveu andar pelas dependências do hospital. No horário do plantão, isso era impossível. Quando não estava dando consultas, estava fazendo visitas aos pacientes. Ficaram andando por cerca de 15 minutos. Logo encontraram Alberto, que já havia resolvido tudo sobre a internação de Lucinda. O moço estava com o rosto desanuviado, mas em seu semblante havia uma dúvida, e qual médico logo percebeu, mas ignorou. E então, Alberto, tudo certo? Sim, respondeu o rapaz. Ela ficará no apartamento 62, creio que já deve estar lá. Ainda não, meu filho, disse o médico sorrindo. Para removê-la leva um tempo. Tenha paciência. Acredito que em menos de 1 hora ela já estará no apartamento. Temos de ir à nossa casa para pegar algumas coisas de Lucinda. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada, disse Isabel sorrindo. Está bem, disse o médico. Vamos para casa. Enquanto você arruma as coisas para a Lucinda, Alberto e eu ficaremos conversando um pouco. Enquanto a enfermagem cuidava da transferência de Lucinda, os três voltaram à casa do médico. Ao chegarem, Alberto perguntou: Alfredo, se não tivéssemos feito aquela reunião, Lucinda não teria acordado, não é? Alberto, você tem de entender. Lucinda clinicamente não tem nada, aliás, possui excelente saúde. O que houve foi que as entidades não a deixavam retornar ao corpo. Isso para nós encarnados é chamado de coma. Portanto, acredite ou não, ela foi vítima de entidades malfazejas que queriam prejudicá-la. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, intuiu-nos para enxergarmos que seu mal era espiritual. Alfredo, sei que fui injusto ao dizer que não acreditava naquele homem, mas daí a pensar que minha mãe tem algo a ver com isso, parece-me um tanto inverossímil. Não posso aceitar. Acreditar ou não é com você, mas lembre-se de que fui ver no prontuário e Lucinda despertou às 3h30. Não acha curioso o fato de ser o mesmo horário que terminou a reunião? Realmente, enquanto estava cuidando da transferência dela para o apartamento, esse detalhe não me saiu da cabeça. Seria coincidência demais, você não acha? Não vejo coincidência alguma.
Acho que em tudo que nos acontece há um motivo embutido, o qual nos passa despercebido. E quanto ao espírito dizer que foi feito um trabalho, não consigo pensar que minha mãe seja capaz de uma coisa dessas. Sempre afirmou que isso não existia e que eram coisas de pessoas incultas. Existe a magia negra, trazida pelos negros da África para o Brasil, justamente com seus orixás, cultura e idioma, entre 1549 e 1888. Era um ritual destinado originalmente à população de escravos, proibidos de entrar na Igreja Católica e discriminados por alguns governos. O candomblé prosperou nos últimos 4 séculos e se expandiu desde o fim da escravatura em 1888, estendendo-se até os dias atuais. Mas isso não se aplica somente ao candomblé, mas também a quimbanda e outros cultos religiosos. Há médiuns que trabalham com espíritos que pedem algo em troca e que se comprazem com bebidas alcoólicas, comidas e tabaco. Eles simplesmente atendem ao pedido do médium em troca de pouca coisa. Na época da escravidão, os negros mantinham seus cultos religiosos e, às vezes, usavam de magia para matar os senhores e, principalmente, os capitães do mato, a quem consideravam verdadeiros monstros. Ainda não consigo acreditar que minha mãe tenha se envolvido com esses rituais. Todos esses trabalhos são pagos regiamente. Esses espíritos não fazem nada de graça. É só você verificar se sua mãe teve algum gasto extra que fugiu do seu conhecimento. Alberto se lembrou da quantia sacada pela mãe. Sentiu então um desprezo muito grande. Não estava nem com vontade de voltar para casa, mas sabia que tinha de conversar com ela, pois aquilo tudo não poderia ficar sem uma boa resposta.